Ele recebeu um punho atravessando o próprio peito, e mesmo assim não recuou um único passo. E ele está aqui, no número 10. Kyojuro Rengoku, o Hashira das Chamas, é a personificação do dever que não se dobra. No fim do arco do trem infinito, ele enfrenta a Casa, a Lua Superior 3, um demônio de força quase divina. A Casa perfura o plexo solar de Rengoku com o punho, uma ferida que mataria qualquer homem na hora. Mas Rengoku é feito de outra matéria. Agonizando, ele contrai os músculos do abdômen para prender o braço do demônio e impedir sua fuga, forçando a Casa a arrancar o próprio braço para escapar do sol nascente. Em seus últimos instantes, ele não chora, nem amaldiçoa o destino. Sorri, deixa mensagens de amor ao pai e ao irmão, declara que acredita em Nezuko e ordena a Tanjiro: mantenha o coração em chamas. Ele morre de pé, ao amanhecer, passando a tocha. Se Rengoku é a chama que se recusa a apagar, o próximo morre acendendo o ódio do mundo inteiro. Ele se tornou o homem mais odiado do planeta de propósito, só para poder morrer por isso. No número 9 está Lelouch V. Britânia, o estrategista que transformou a própria execução em arma. À primeira vista, é apenas um imperador tirano, cruel e sanguinário, esmagando o mundo sob o seu salto. Mas essa fachada esconde o plano mais frio e generoso já concebido, o Zero Requiem. Lelouch concentra todo o ódio da humanidade em si mesmo, tornando-se o vilão absoluto, para que sua morte una o mundo inteiro num único suspiro de alívio. No dia da execução, diante de uma multidão que clama por sangue, ele é esfaqueado por Suzaku, disfarçado do herói mascarado Zero. E Lelouch sorri. Escorrega lentamente pelo trono até cair aos pés da irmã, Nunnally, que só então compreende o sacrifício. Sua última ordem condena Suzaku a viver para sempre escondido sob a máscara de Zero, abrindo mão da própria felicidade pela paz alheia. Ele morreu carregando o ódio do mundo para que o mundo nunca mais precisasse odiar. Se Lelouch arquitetou a própria morte, o próximo morre no exato segundo de sua maior vitória. O maior detetive do mundo morreu no exato instante em que descobriu que estava certo o tempo todo. No número 8, Ellie Lolliet, a mente que quase derrubou um deus. Por trás da postura curvada, dos pés descalços e do açúcar sem fim, esconde-se o único homem capaz de encurralar Kira. Ele chegou perto demais, e foi por isso que precisou morrer. Light Yagami manipula a Shinigami Rin, levando-a a escrever o nome de Ellie no Death Note para salvar a vida de Misa. O preço é a própria existência da Shinigami. Então o coração de Ellie simplesmente para. Ele desaba, e Light corre para ampará-lo nos braços. Naquele último olhar, Ellie vê o que sempre suspeitou. O sorriso vitorioso, escancarado, inconfundível de Kira. Ele morre sabendo que tinha razão, e sem poder provar a ninguém. Segundos antes, o fiel Watari já havia caído, apagando todos os dados do caso para protegê-lo até o fim. O xadrez terminou, e o rei errado venceu. Se Ellie morre derrotado por um sorriso, o próximo morre dentro de uma cabine telefônica, traído por um rosto amado. Ele foi morto pelo rosto da própria esposa, dentro de uma cabine telefônica. No número 7, Mace Hughes, o pai mais coruja de todos os animes. À primeira vista, ele é só um militar brincalhão que enche todo mundo enchendo o saco com fotos da filhinha. Mas por trás do sorriso fácil mora um dos homens mais leais e perspicazes do exército. Hughes descobre a conspiração que apodrece o coração do país e corre para alertar Roy Mustang por telefone antes que seja tarde. Mas o homúnculo Envy se interpõe. Diante de Hughes está de repente Grácia, sua esposa amada, com lágrimas nos olhos. Ele hesita. Não consegue apertar o gatilho contra aquele rosto. E essa hesitação, esse amor, é exatamente o que o mata. Um único tiro, disparado pela imagem de quem ele mais ama. No funeral, sob a chuva, a pequena Elícia, de apenas 3 anos, não entende por que estão enterrando o papai na terra enquanto ele ainda tem tanto trabalho a fazer. Se Hughes morre traído pelo amor, o próximo morre cedo demais e parte um anime inteiro ao meio. Ele morreu no episódio 8 e partiu o anime ao meio, para sempre.
No número 6 está Kamina, o irmão de coragem que ensinou uma geração inteira a furar os céus. Ele é puro fogo e arrogância gloriosa, peito aberto, óculos na testa, um homem que ruge contra um mundo que mandava a humanidade viver enterrada debaixo da terra. À primeira vista, parece apenas um valentão barulhento. Mas Kamina é a chama que acende coragem em todos ao redor, sobretudo no inseguro e medroso Simon. Durante a tomada da fortaleza Daigonzan, na luta brutal contra Viral, Kamina é golpeado mortalmente. E mesmo ferido de morte, ele lidera até o último segundo, gravando para sempre o lema da série: acredite em mim que acredita em você. Sua morte vem cedo, súbita, injusta, e devasta o público exatamente como devasta Simon. Mas é justamente essa perda que obriga o garoto tímido a se levantar, herdar a capa do irmão e se tornar o herói que fura o impossível. Se Kamina morre cedo para criar um líder, o próximo morre vilão aos olhos de quem ele mais amava. Ele passou a vida inteira sendo odiado pelo irmão de propósito e morreu sem nunca contar a verdade. No número 5, Itachi Uchiha, o herói que escolheu ser visto como o maior monstro de todos. Aos olhos do mundo, e principalmente aos olhos de Sasuke, Itachi é o assassino frio que exterminou o próprio clã numa única noite de sangue. Mas essa fachada esconde o sacrifício mais cruel e silencioso de toda a história. Konoha lhe entregou uma ordem impossível: aniquilar todos os Uchiha para impedir uma guerra civil, poupando apenas o irmão caçula. E Itachi obedeceu. Ele carregou o peso de um genocídio e ainda escolheu fazer o próprio irmão odiá-lo, para que Sasuke crescesse forte e, ao matá-lo, fosse aclamado como herói. No último instante da luta entre eles, já cego e moribundo, Itachi caminha até Sasuke, toca a testa dele uma última vez, como fazia quando criança, e morre sorrindo. Só depois, pela boca de Tobi, a verdade do sacrifício é revelada. Se Itachi morre sendo odiado por amor, o próximo morre sozinho, em silêncio, gravando uma mensagem que salvaria uma vila inteira. Com a garganta perfurada e sem conseguir falar, ele usou o último fôlego para gravar um código que salvaria uma vila inteira. No número 4, Jiraiya, o lendário sábio dos sapos. Por trás do velho pervertido que escreve romances picantes e some atrás de mulheres, vive um dos 3 maiores ninjas da história e o mestre que moldou heróis e vilões. Sozinho, em território inimigo, Jiraiya enfrenta os 6 caminhos da dor, o aluno que ele próprio criou e perdeu. A batalha o destrói. Ele é levado ao fundo escuro do mar, com a garganta atravessada, sem voz, sem chakra, sem volta. Qualquer outro simplesmente afundaria no esquecimento. Mas Jiraiya, nos seus últimos segundos de vida, reúne forças para gravar um código secreto nas costas do sapo Fukasaku. O verdadeiro não está entre eles. Uma pista que só Naruto, seu aluno mais amado, conseguiria decifrar, baseada num maneirismo de escrita dos próprios livros que Jiraiya criou. Ele morre sorrindo, dentro da água, orgulhoso do final que viveu. Se Jiraiya morre deixando uma mensagem, o próximo morre de pé, coberto de cicatrizes, declarando ao mundo que o maior tesouro existe. Ele recebeu 465 ferimentos, e mesmo assim morreu de pé, sem uma única marca nas costas. No número 3, Edward Newgate, o Barba Branca, o homem mais forte do mundo. Logo após ver morrer aquele que chamava de filho, Ace, este titã não desaba na dor. Ele se ergue como uma montanha contra um exército inteiro. Na guerra de Marineford, o mundo despeja sobre ele tudo o que tem. 267 cortes de espada, 152 tiros e 46 acertos de bala de canhão. 465 ferimentos. Metade do seu rosto é derretida pelo magma do almirante Akainu, e ainda assim ele permanece em pé. Quando o último suspiro chega, Barba Branca não cai para frente nem para trás. Ele morre ereto, como um gigante esculpido em pedra. E nas suas costas não há um único corte. A prova eterna de que jamais virou as costas e fugiu. Suas palavras finais trovejam pelo mundo. O One Piece é real. E com isso, reacende a grande era dos piratas. Se Barba Branca morre como uma lenda em pé, o próximo morre nos braços do irmão que jurou proteger. Ele atravessou o próprio corpo na frente de um punho de magma para salvar o irmão mais novo. No número 2, Portgas de Ace,
e a morte que silenciou uma geração inteira de fãs. Durante a guerra de Marineford, depois de toda uma batalha travada para resgatá-lo, Ace está livre, ao lado de Luffy. A fuga é certa. E então, o almirante Akainu provoca, mirando um golpe mortal contra as costas de Luffy. Sem hesitar um instante, Ace se joga no caminho. O punho de magma de Akainu atravessa o corpo dele, destruindo seus órgãos internos por dentro. Um irmão queimando vivo para que o outro pudesse continuar respirando. E mesmo assim, nos braços de Luffy, Ace não pede socorro. Ele sorri. Com a voz se apagando, agradece. Agradece, acima de tudo, por terem amado alguém como ele. Alguém que um dia achou que jamais deveria ter nascido. No episódio 483, o anime parou, e milhões de corações pararam junto. Se a morte de Ace foi a mais devastadora pela dor, a próxima é simplesmente a mais cruel já animada. O próprio pai fundiu a filha de 5 anos e o cachorro de estimação num único monstro. Esta é a morte mais cruel já colocada num anime, e por isso ela está no número 1. Nina Tucker. Shaw Tucker, conhecido como o alquimista que costura a vida, vivia sob a ameaça de perder sua licença de alquimista federal. Anos antes, já havia transmutado a própria esposa numa quimera. Agora, sem nada mais a oferecer, ele faz o impensável. Pega a própria filha pequena, Nina, e o cãozinho Alexander, e os funde num só ser. Uma quimera. Edward Elric descobre o horror quando a criatura, com a voz doce e inocente da menina, pronuncia o nome dele e pede simplesmente para brincar. Não há cura. Não há alquimia no mundo capaz de desfazer aquilo. E o desfecho é ainda mais dilacerante. É o assassino Scar quem encontra a quimera e, num gesto terrível de misericórdia, concede a Nina uma morte rápida, poupando-a de uma vida inteira de sofrimento dentro daquele corpo. Nenhuma luta épica, nenhum vilão grandioso. Apenas uma menina, um cachorro e a crueldade de um pai. É por isso que até hoje essa é a cena que ninguém esquece. Algumas mortes nós superamos, outras nos marcam pro resto da vida. Comenta qual delas ainda dói em você e se inscreve no canal para a próxima lendária contagem. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima contagem regressiva épica.